Aviso: agora que você começou a ouvir esta creepypasta, você precisa ouvi-la até o fim, ou os Smurfs vão rastejar para sua cama e comer seus miolos pelos ouvidos hoje à noite. Eu tenho um amigo chamado Carlos. Ele vinha aqui em casa para assistir os Smurfs de vez em quando. A gente ficava maratonando episódios até a tarde da noite. Nesse dia, a gente começou a assistir bem cedo, então começamos a assistir. Quando Carlos ficou parado em estática, olhando para a tela da televisão. Ele simplesmente não falava nenhuma palavra, apenas ficava com seus olhos fixados na tela. Então eu perguntei: "O que foi, Carlos? Fala comigo." Ele respondeu que viu o Gargamel falando que ia fazer maldade com os Smurfs, prendendo em uma estaca de madeira. Eu respondi que ele não disse nada daquilo e que o Gargamel nem tinha aparecido no episódio. Ele também disse que viu os Smurfs com os dentes afiados, dizendo que se não assistisse o episódio até o final, eles iam entrar pelos nossos ouvidos e morder nossos miolos. Eu comecei a rir, achando que era um tipo de piada de mau gosto. Claro que eu não ia acreditar em uma bobagem dessa, porque eu estava do lado dele assistindo o episódio. Mas uma coisa aconteceu quando eles estavam sendo perseguidos por uma criatura na floresta. A Smurfette estava criando um plano para escapar dessa criatura. Não lembro bem como essa criatura era, mas o episódio estava travando muito e era bem sinistro, e não do tipo que uma pessoa de pouca idade veria, porque tinha cenas muito estranhas. Eu escutei alguns barulhos, então o Papai Smurf caminha e tropeça, caindo com a cabeça em cima de uma pedra. Deu para ver o sangue escorrer. Fiquei com medo e me perguntando o que seria aquilo. Carlos já ficou desesperado, dizendo que tudo o que ele disse era verdade. O desenho saiu do ar, mas voltou em breve, com todos olhando na direção do Carlos. A tela estava preto e branco. Os Smurfs estavam com os olhos esbugalados. Parecia que estava com muita raiva. E um texto dizendo: "Em memória de Papai Smurf." Então o episódio continua normal, como se nada daquilo fosse real. E mostra uma cena em que eles estão fugindo de Gargamel, com bastante medo. A gente acabou desligando a televisão, porque a gente decidiu jogar um pouco de videogame. Mesmo eu achando loucura aquilo todo, mas ignorei o fato daquilo ter acontecido. Então a mãe de Carlos manda ele voltar para sua casa, mas claro, disse para ele deixar em segredo, e ele concordou. No dia seguinte, recebo a mensagem de sua mãe, dizendo que Carlos havia falecido enquanto dormia, e que ele sangrava muito pelos ouvidos. Eu achei horrível demais isso tudo. Dias depois, na autópsia, os médicos disseram que ele estava com o seu lombo frontal brutalmente danificado e o resto de seu cérebro faltando pedaços. Fui para seu enterro, chorando muito, por ele ser meu melhor amigo, e a causa da morte ainda não solucionado. Até a próxima.